Maravilha! Chegamos aqui nesta aula bônus preparada exclusivamente para você não perder nada, para você ficar ligadinho nesse conteúdo e com esta matéria você vai crescer cada vez mais. Então, esse tema bônus que nós oferecemos gratuitamente para você, você vai poder entender um pouco mais acerca desse assunto que é tão abrangente, que é a adoração profética, a qual nós temos uma responsabilidade muito grande em trazer para você um estudo consistente, uma matéria com sentido e com respostas e respaldo bíblico. O primeiro tema que eu quero tratar com você é o poder da adoração sincera. Veja bem, vamos seguir adiante. No livro de Salmos, capítulo 95, versículo 6, nos diz o seguinte: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O que essa passagem bíblica quer nos dizer? Perceba que o texto diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Esse texto, ele nos leva a ter esse entendimento, o seguinte: esse versículo nos convida a adorar, olha bem, é um convite à adoração, não apenas com palavras. É o que mais existe por aí, né, nesse texto que eu acabei de mencionar para você, Salmo 95, 6. É um convite à humanidade para vir adorar não apenas com palavras, mas também com atitudes. Principalmente com atitude. Atitude do quê? Daquilo que mais importa, do coração. O coração. O texto diz assim: a prostração e ajoelhar-se simbolizam humildade, né, e reverência diante do Criador. Humildade. Humildade. Reverência. Humildade não significa pobreza. Não significa você forçar uma coisa que não existe. Humildade, ou você tem, ou você não tem. Ou você exercita, ou você não exercita. Reverência, temor diante do Criador. Como é que você chega perante uma autoridade física constituída em nossa nação? Como é que você chega? Como é que você chega para o presidente? Como é que você chega para o juiz? Né? Não, que você vai se prostrar e nem se ajoelhar diante dessas autoridades constituídas pelos homens aqui na terra. Mas o texto diz: vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Essa prostração e ajoelhar-se simbolizam humildade, reconhecimento, reverência, temor, humildade, reverência sobre aquele que nos criou. Esse é o papel fundamental do dirigente do louvor. É conduzir o público, é conduzir a igreja, é conduzir o povo que está ali na sua frente, adorando o Senhor, a ter essa prostração diante da soberania de Deus. Ajoelhar-se no sentido físico também e ajoelhar-se no sentido espiritual da coisa. Pode ser físico, pode ser espiritual, porque isso simboliza você estar num estado de humildade e reverência diante do Criador. Você está me entendendo? Então, o convite que nós acabamos de mencionar aqui, que está lá no Salmo 95, 6, está no Salmo 95, 6, é exatamente isso. Que nós venhamos adorar o Senhor, nos prostrar a Ele, ajoelhar diante do Senhor que nos criou. Essa é a finalidade, a função do dirigente de louvor. Daquele que ministra, daquele que adora, o adorador que está ali ministrando antes da pregação. Ou depois da pregação, ou quem sabe, às vezes não existe nem pregação, somente o louvor. Então você tem que ter essa sensibilidade. Você tem que ter essa sensibilidade de não apenas fazer com que a congregação se ajoelhe, se prostre diante do Criador, mas você primeiro tem que fazer isso. É primeiro você, depois a congregação. Então você tem que se prostrar primeiramente com jejum, com oração, com leitura da Bíblia, com estudo musical, com oração. E aí depois você vem e replica isso na congregação. Não como um teste, como um tubo de ensaio, mas como algo natural, vamos dizer assim, espiritualmente falando, algo natural do Espírito, que vem fluindo sobre a congregação. A Bíblia diz que se nós cremos na palavra de Deus, jorrarás de nós, né, de dentro de nós, uma fonte de água viva. Então, reverência e humildade. A adoração sincera, a adoração sincera, ela não é ensaiada, gente. Não existe ensaio para uma adoração sincera na sala, no quarto. E você ensaiar
Você não tem como ensaiar uma adoração. Como assim ensaiar uma adoração sincera? Não existe. Ou você adora o Senhor com sinceridade, ou você não adora. É espontâneo, isso tem que ser espontâneo do nosso espírito. Eu não posso chegar aqui, eu vou ensaiar, você pode ensaiar a música, né, o louvor, você pode ensaiar, isso é importantíssimo. Mas eu não estou aqui para ensinar você cifra musical, partitura, não. Eu estou para ensinar você aqui aquela fronteira, a linha que divide o musical e a adoração. Aquele mover que tem por trás de tudo isso. Se você realiza uma adoração sincera, e o coração está sincero diante do Espírito Santo de Deus e diante da congregação a qual você ministra, vai além do exterior. Às vezes, acontece que o dirigente muitas vezes fica estático em cima do altar, não move um movimento sequer, mas a congregação vem abaixo, no sentido da unção. Então, é o espontâneo, é a sinceridade, né? Então, isso vai além do exterior, alcançando o íntimo do nosso ser. Isso vai além, é muito mais além. A Bíblia diz, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Deus que nos criou, do Criador. Você está entendendo? Então, isso é muito mais do que uma mera apresentação. É muito mais além do que isso. Próximo assunto, nós vamos fazer uma revisão. Essa revisão, ela consiste no quê? Analise comigo. O salmista convida os espectadores, é um convite que ele faz aqui. Ele diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porém, se ele não tiver aqui um testemunho, o que ele precisa? Testemunho real. Na sua vida. Na sua vida. O convite é feito. Ele diz, adoremos e prostremos-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Mas isso não pode ser da boca para fora. O dirigente tem que ser grato pelo que Deus fez na sua vida, durante todo o seu ministério, toda a sua vida, todo o seu chamado e até o dado momento. O testemunho na sua vida tem que ser verdadeiro, tem que ser real. Ele não pode viver uma coisa e fazer outra. Ele não pode fazer uma coisa e viver outra coisa. Ele tem que ter um testemunho real. Ele tem que viver essa prostração, ele tem que viver essa submissão a Deus realmente na sua vida. Você está entendendo? Pegou então a visão? No próximo livro que nós vamos estudar, no livro de João, capítulo 4, João 4, versículo 23. Vamos lá. Anote aí você. Diz assim: mas a hora vem, e agora é. E agora é, no caso, é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Lembra que eu disse ali? Segura aí. Deus não está procurando, Deus está procurando o nosso agora, o nosso tempo agora. Mas a hora está vindo. Mas é agora que ele está procurando. O Senhor está vindo, mas ele está procurando agora, para que realmente se preparem para o grande dia. Então ele está procurando os verdadeiros adoradores, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, né? O Pai em espírito e em verdade. Em espírito é completo, completo. Quando a pessoa se refere muitas vezes na congregação, fecha teus olhos, fiquem em espírito, a pessoa simplesmente curva a fronte, fecha os olhos, fica em silêncio. Não é isso. Em espírito, o teu espírito tem que estar conectado com o Pai. Teu espírito tem que estar conectado com o Pai. Não é que você agora vai fechar teus olhos, curvar a tua fronte e ficar em silêncio ali, não, esperando alguma coisa cair na sua cabeça. Não, não. A Bíblia se refere a isso. O dirigente tem que ser sensível, o ministro do coral, a pessoa que é integrante do louvor, a pessoa que faz parte do vocal, tem que estar sensível a isso. Você tem que entender assim, Deus está procurando aqueles que estão conectados à sua palavra. Escute o que eu vou te dizer, pega essa revelação. Olha só, Deus está procurando pessoas que estejam conectadas com a sua palavra e que entendam o que ele está dizendo através das suas escrituras. Pois no momento que você, meu irmão, minha irmã, começar a entoar cânticos, no momento que você liberar essa cascata, essa cachoeira da sua vida, essa fonte de água que está dentro de você, espiritualmente falando, você vai sentir um mover de Deus, se você estiver conectado com o Pai, fazendo tudo direitinho, o processo tudo passo a passo, jejum, oração, né, tá consagrado a tua vida, tá conectado com o Senhor, tá fazendo a coisa certa, tá caminhando no caminho do Senhor, tá com o altar em dia. Escute só, você vai sentir um mover. Quando você cantar um louvor, você vai sentir aquele mover andando junto com a nota musical. Preste bem atenção nisso, então. Nesse versículo, Jesus destaca a importância da adoração em espírito e em verdade.
Aqui Jesus está falando o seguinte, ele está dizendo assim para os discípulos, olha, a hora está chegando, e agora é que os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque na época de Jesus, os fariseus, ali, os religiosos, eles subiam em banco de praças para demonstrar a sua espiritualidade, né? Se vestiam de determinada roupa, se colocavam nas sinagogas numa pompa, vamos se dizer assim, espiritualizada, para que todo mundo visse eles e dissesse, olha como eles oram, como eles são santos, né? E só que Deus ele não quer isso. O Senhor Jesus ele está dizendo isso, que ele não quer esse negócio. Ele não quer essa moda de adoração. Ele sente nojo disso. Ele diz, olha, mas a hora vem. O relógio de Deus está passando, mas a hora vem em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito, pode ser lá na fazenda, lá no campo, lá no meio do mato, lá dentro do carro, vestido apropriado para estar numa congregação, numa igreja. Às vezes você está lá no teu trabalho, todo sujo, está todo lá, mas ali você está com o teu espírito conectado com o Pai. É esse adorador que Deus está procurando. É esse que Deus está procurando. É esse que o Espírito Santo procura no meio de todas as multidões. Porque a Bíblia diz, porque o Pai procura tais esses que assim o adoram. Então nesse versículo Jesus está destacando essa importância da adoração em espírito e em verdade. Coração humilde, coração puro, verdadeiro na presença do Pai. A adoração sincera não é apenas um ritual externo. Lembra que eu disse? Não é somente como os fariseus ali, colocavam as suas roupas, subiam em banco de praça, andavam nas sinagogas em grupos ali, né, e se apartavam dos demais. Pessoas não podiam, né, se aproximar em determinados locais na sinagoga. Mulheres ficavam no pátio de fora, né, não tinha aquele acesso, né, ao interior das sinagogas. Então, a adoração sincera muitas vezes não acontecia lá dentro da sinagoga, às vezes acontecia lá fora, no pátio, lá adorando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a hora vem. E não é simplesmente apenas um ritual externo, ou seja, uma experiência do coração, uma emoção, como diz aqui, permeada pela verdade e autenticidade. Não, ela é sim uma experiência do coração, permeada pela verdade e autenticidade. O teu coração precisa estar ligado. Você que é dirigente, você que faz parte do coral, você não pode simplesmente chegar ali no dia que você está escalado para fazer a sua função, pegar o microfone ou cantar juntamente ao coral e simplesmente você fazer algo automático. Quando você faz algo automático, você não consegue extrair aquilo que você espera extrair. Né? Quem sabe você vê muito vídeo por aí pela internet, as pessoas cantando, e olha como é fácil, olha, eu também faço, eu também não. Não é fácil não, você tem que ter todo um passo a passo. A Bíblia está aqui, eu acabei de responder para você. Porque o Pai procura tais aqueles que adorem em espírito e em verdade. Né? Adoração sincera não é apenas um ritual. Olha bem, ela não é apenas um ritual externo. Não. Ela não é uma mera prática. Não é simplesmente você receber ali, né, a lista dos louvores, a lista das canções e chegar no domingo, chegar no dia da semana, durante a semana, e você vai ministrar aquele hino como um robô, vamos dizer assim. Apertou um botão e começa a cantar. Não é assim, não é desse jeito. Mas ela é uma experiência do coração. Ela tem que ser primeiro vivida internamente por aquele que almeja tal coisa. Entendeu? Então, mais uma experiência do coração permeada pela verdade e pela autenticidade. Então são tudo isso, é todo esse apanhado de coisas, né? Teu coração tem que estar integral nesse projeto, permeada pela verdade, né? E pela autenticidade. Não pode ter nada ali, né, fora do eixo, tem que estar tudo alinhadinho. Teu coração tem que estar voltado para o trono de Deus, tem que ter verdade naquilo que você está fazendo, logo tirando a vaidade da tua vida, tirando todo o glamour, toda a esperança de palmas de alguém. Não. Espere sim a coroa da vida, faça a sua parte, né? Porque a autenticidade, você tem que ser autêntico, autêntica ali quando você estiver dirigindo, ministrando, cantando, louvando, seja o que for. Deus procura adoradores que se conectem com Ele. Lembra que eu falei para você? Imagina assim, ó, Deus, vamos colocar Deus aqui, e você aqui. Deus está esperando que eu me conecte a Ele. Deus está esperando que eu consiga me conectar com Ele de maneira íntima e genuína. Sem muita firula, sem muita excessos e exagero, porque no momento que eu estiver conectado com Deus, Ele vai me responder imediatamente. Imediatamente. Lá na frente, né, posteriores às nossas aulas bônus, você vai perceber que algumas aulas que estão ali gravadas na plataforma, aqui na plataforma, você vai perceber que nós vamos falar dessa conexão espacial. Sim, nós vamos falar de céus, nós vamos falar de dimensões, nós vamos falar até do espaço sideral, para que você possa compreender essa conexão aqui, essa conexão. Então, você perceba de uma coisa,
entre eu e você, nós temos algumas barreiras que nos dividem dessa conexão de Deus, né? Deus e eu, né? Você. Então, existem algumas camadas que nós precisamos romper para que isso possa se manifestar na nossa vida. Como eu disse, quando você canta uma canção, aquilo vem junto com você. O que é isso que vem junto? A unção de Deus que vem junto com você. Então Deus procura adoradores que se conectem com Ele de maneira íntima. Olha aqui um segredo, olha uma revelação aqui, ó. Intimidade. Essa é uma revelação. Você tem que ser íntimo do Senhor e tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, né? Não pode ter outra mistura além daquilo que foi proposto. Genuíno, verdadeiro, né? Íntimo do Senhor. O Senhor te conhece, é genuíno, entendeu? Então, para que você possa ter essa resposta na adoração, vamos revisar o texto? Revisão do texto, João 4, 23, 24. Olha o que diz aí então, vamos lá. Mas a hora vem em que agora é agora. Esse momento, como eu disse. Então não é para depois, não é para amanhã, não é nem para outro dia, é agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Precisa ter verdade nisso. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. O próximo versículo diz assim: porque Deus é espírito, e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Pegou a revelação? Meu querido, aqui está a chave mestra desse assunto. Deus é espírito. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, não é como eu disse ali muitas vezes nas igrejas, a gente vai cantar um hino de adoração, né? Um hino de adoração. Fecha teus olhos, a pessoa fecha os olhos. Curva sua cabeça, a pessoa curva sua cabeça. Aí o dirigente fala assim, fiquem em espírito e em verdade. Mas a pessoa não explica o que é esse fiquem em espírito e louvemos ao Senhor. A pessoa ela simplesmente só fecha seus olhos, põe a mão no seu coração. Mas ela não explica o que é esse espírito e em verdade. O que é esse espírito? Que a pessoa tem que entrar no estado de espírito, né? No estado espiritual, para que você possa estar conectado com o Pai. Né? Como nós lemos anteriormente, Deus procura adoradores que com Ele de maneira íntima. Olha só aqui, ó, não ritual, mas permeada pela verdade e autenticidade. Intimidade, conexão. Esse espírito, quando você for ministrar sobre a vida de alguém, você vai dizer, feche teus olhos, curve sua fronte, põe a mão no seu coração, fique em espírito. O que é ficar em espírito? Você tem que saber o que é isso. Em espírito é como se fosse um código. E esse código você tem que dizer o seguinte, olha, o ficar em espírito, igreja, congregação, é você meditar no que Deus está falando ao seu coração. Conecte-se com Deus nesse momento da adoração. Traga o céu para a terra. Leve a sua mente ao trono do Senhor. Esse é a atmosfera de estar em espírito na adoração. E a Bíblia diz que e importa que os que adorem em espírito. Não permita que nada nesse momento de tempo em que você estiver meditando na adoração, meditando na letra do louvor, meditando na canção do dirigente, ministrando ali sobre a vida da pessoa, né? Não permita que nada tire você daquele foco, daquela verdade, da palavra de Deus. Não saia, não se desconcentre, fique focado, fique ali, né, focado naquela fonte, não se distraia, não perca, né, o ritmo do seu instrumento, não perca o ritmo da sua oração, mantenha fixado o Espírito Santo e a verdade vai se manifestar na hora do louvor quando você abrir a sua boca. No livro de Filipenses, capítulo 4, vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha que tremendo isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graça. O que isso significa? O que isso representa? Isso representa que quando eu me preparo para ministrar um louvor, uma canção, eu já faço a parte musical, a qual domino, faço a parte musical, a qual eu já sei como fazer, coisa e tal. Inúmeras vezes eu já recebi comentários das pessoas dizendo assim, olha, eu não sei o que deu de errado, não sei o que aconteceu, né, comigo na hora que eu estava ministrando, que eu acabei me confundindo e acabei trocando ali as palavras e acabei fazendo uma confusão e não saiu como eu tinha ensaiado, não saiu como eu tinha esperado. Justamente, eu acabei de falar para você no início, né, bem no início aqui da nossa aula bônus, eu falei para você que a adoração não se ensaia. É algo que é do Espírito. Você vai, faz a tua oração, consagra a tua vida, se prepara ali, se fortalece espiritualmente. A única coisa que você ensaia, assim, não que você não precise treinar, né? Vamos dizer assim. O que eu me refiro você não pode ensaiar uma coisa que espiritualmente se manifesta na hora, ali, no local, no momento, né? Então a gente acabou de ver aqui no texto, né, de Filipenses capítulo 4, 6, sobre não estejais inquieto, não deixe que nada tire a tua concentração. Por isso que você tem que estar focado.
Não é brincadeira você simplesmente se preparar para cantar somente uma letra de uma canção. Ah, baixou ali da internet as cifras ali, estudou, tocou, cantou, beleza, tô pronto, agora vou pro culto. E na hora dá tudo errado. Você, a nota não fecha, não encaixa. Eu não tô aqui para te dizer, de te ensinar técnicas musicais, técnicas de instrumento. Não, é a espiritualidade. Porque muitas vezes você ensaiou. No ensaio musical saiu perfeito. Mas no dia que você vai cantar, você vai ministrar sobre a congregação, sobre a igreja, não sai como você tinha pensado. Por quê? Porque uma coisa não é igual à outra. Então, nós não podemos andar inquietos, ou seja, preocupados. Eu não posso estar preocupado. Ah, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não sei o quê. Não andeis preocupados, inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. A tua limitação tem que ser conhecida diante de Deus, não dá para você ficar com isso guardado dentro de você. Então, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. E aí tem a segunda parte aqui do texto, que é Filipenses 4:7, deixa eu voltar aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, viu? Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que esse texto aqui está falando? Esse texto aqui, nada mais, nada menos, ele está dizendo que a paz de Deus excede todo entendimento, guardará teu coração dos ataques do inimigo. Veja bem como é que acontece esse ataque. Você está ali, o teu cérebro está focado, né? O teu cérebro está focado no louvor. O teu cérebro está focado, você está ali fazendo melhor, você está fazendo melhor. E o teu coração, olha só, presta bem atenção como é que funciona esse negócio aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, a paz do Espírito de Deus, ela está protegendo você. O teu entendimento não é ainda, o teu coração, os teus sentimentos. Deus está guardando teus sentimentos, o inimigo está te atacando, você está louvando ali, o inimigo está te atacando e o Senhor está te protegendo, está te blindando. Mas tem que ter sinceridade, tem que ter aquilo que eu te disse. Não esteja preocupado com nenhuma coisa. Deus tem que saber da tua limitação, né? Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e o vosso pensamento em Cristo. Deus, ele vai guardar a tua mente também. Ele vai proteger você, ele vai guardar você. Ou seja, então você tem que ser sincero, você não pode chegar para Deus e dizer assim, Deus, olha, eu sou o bambambam, pronto, eu sou o cara, sou a mulher, olha, não, vai chegar uma hora ali que vai dar uma pane, vai chegar uma hora ali que você vai só cantar e a congregação vai ficar olhando para você assim, e dizer, ah, tá, terminou, beleza, tá. Não pode acontecer isso. Por isso que o coração ele tem que estar, né, guardado por Deus, a nossa mente, o nosso pensamento tem que estar guardado por Deus, para sair tudo alinhadinho, para sair tudo certinho. Tudo aquilo que você fez no estúdio, lá com a banda, lá com o instrumental, beleza, foi maravilhoso. Agora você tem que se preocupar com a tua mente e o teu coração. Quando você subir no altar, né, no púlpito aí, na sua congregação, na igreja, você tem que subir consciente ali que Deus tem que guardar teu coração e teu pensamento. Não pode ter nada ali te acusando, não pode ter nenhuma fagulha do inimigo aqui, ó, jogando coisas na tua mente, dizendo, olha, você fez isso. Ah, não sei, o inimigo tá ali jogando flecha, jogando seta. E você tem que estar consciente, na verdade, puro, na humildade, chegar para Deus e dizer, Deus, olha, eu sou pecador, mas eu me arrependo agora. Eu coloco minha vida, o meu coração e a minha mente nas tuas mãos, Pai. Me perdoa, me limpa. Isso é um processo que tem que acontecer lá atrás, de arrependimento, né, de submissão, de honestidade perante Deus, para que tudo isso realmente, quando você ministrar, aquela avalanche espiritual de unção venha sobre a igreja junto com você. Pode ser com um instrumento? Pode ser sem nenhum instrumento, só na voz, só no gogó? Pode também. A unção ela vai te acompanhar. Mas o teu cérebro e o teu coração a Bíblia diz, e a paz de Deus que guardará, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Está duvidando? Olha aí na tela então aí o que diz. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso pensamento em Cristo Jesus. É bem simples. É o homem que complica. Deus está dando aqui a receita do bolo para um bom dirigente, para uma boa ministra de louvor, um bom ministro de louvor. Deus está dando a receita aqui. Então não tem o que recorrer à tecnologia, não tem que recorrer a mais nada, tem que recorrer a Deus. Pedir para Deus guardar minha mente, guardar meu coração, me arrepender das minhas transgressões e bola para frente. Por isso que diz aqui, adoração sincera não envolve apenas o louvor. É aquilo que eu acabei de dizer para você aqui um pouquinho. Mas também confiança, né? Confiança. Você tem que ter uma confiança. Você tem que confiar em Deus. Você precisa ter uma confiança. Você precisa dizer assim, bom Deus, eu confio em Ti. Eu estou entregando a minha vida, o meu ministério, o meu dom, para que seja utilizado, usado nessa noite, nessa tarde, nesse dia, seja qual horário for. E essa entrega precisa ser uma entrega verdadeira. Verdadeira, uma entrega real, mas muito real. Tem que ser uma entrega por inteiro. Essa confiança tem que ser uma confiança voltada, né, para esse Deus maravilhoso.
né? Você tem que ser sincero, envolvente, não apenas da boca para fora. É o que está dizendo aqui. É o que está dizendo aqui. Não só da boca para fora, né? Porque você vai se arrepender. Olha o que eu vou te dizer. Se você fizer uma adoração que não passa por esses... Porque você quer até cantar um louvor, até ministrar um louvor, mas você domina muito bem a sua guitarra, seu violão, a bateria, coisa e tal, seu instrumento, maravilha, toca maravilhosamente bem, é top dos top. Mas se você não tem essa adoração sincera, envolvente, não apenas com a boca, com os seus membros, tocando instrumentos ali, e você não tem uma confiança plena no Senhor, e você não teve essa entrega, desculpa te dizer, o resultado não vai ser satisfatório. Você não vai ter um resultado como você gostaria de ter, como a congregação gostaria de receber. Né? Às vezes o hino é tão bonito, tão maravilhoso, né? Tão perfeito para louvar com a congregação toda canta, né? Mas quando ali o ministro ou a ministra chegam ali para louvar, ministrar, ele até começa a cantar, mas parece que dá um desencontro até com a congregação que já sabe o hino melhor muitas vezes que o próprio cantor. Você está entendendo? Falta o quê? Adoração sincera, envolvente, não apenas de louvor, de boca para fora, mas também aquela confiança em Deus. Em Deus, é em primeiro lugar Deus. A confiança e a entrega para Deus. Eu estou entregando, Senhor, a minha vida para Ti. Tá bom? Quando você fizer isso, você vai colher os frutos desse plantio. Esse versículo destaca a importância da oração e da gratidão. Duas coisas, oração, da gratidão, como expressão fundamentais da adoração. Oração e gratidão. Aprenda isso. Pega essa revelação para a tua vida, que a oração, a importância da oração e da gratidão, como expressão fundamental da adoração. Ao adorarmos, podemos experimentar a paz. E é verdade, gente. Quando nós adoramos a Deus, nós sentimos a paz, que transcende a nossa compreensão, ou seja, sai fora do nosso entendimento, a nossa compreensão. Quando você traz junto consigo essa unção, você não entende, humanamente falando, você não tem essa compreensão, porque ela transcende essa paz que excede todo o nosso entendimento. Então ela resulta no quê? Ela é resultado do quê? Da confiança. Eu me entreguei por inteiro, como diz aqui o nosso escrito. Olha só. É a confiança depositada ao Criador, no Criador. Porque quando você usa o teu dom e deposita a confiança nele, a tua arma fica mais poderosa. Quando você confia em Deus, quando você tem a tua confiança depositada no Criador, a arma que você tange, a voz que você clama, a voz que você emite, ela se torna uma arma de guerra no mundo espiritual. E é isso que eu me refiro. A paz transcende a nossa compreensão. E você percebe que na hora que você está ministrando, a avalanche de unção vem junto, as pessoas se convertendo, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, as pessoas sendo curadas, né, instantaneamente através do louvor. Mas você precisa compreender isso, que não é você que faz isso. Não é o seu instrumento que faz isso, não. Não é ali a guitarra, o violão, o baixo, a bateria, não é o sax, o violino, o teclado, não é nada disso. Aquilo ali que acontece é o mover de um conjunto inteiro de coisas que você traz consigo. É aquela confiança, é a humildade, é a adoração sincera, né? Isso vai transcende o nosso entendimento, e muitas vezes a pessoa ela até percebe esse momento na hora do culto, na hora da adoração, e percebe as pessoas sendo tocadas com o Espírito Santo. Eu vou ensinar algo para você que você glorifique a Deus quando isso aconteça. Quando isso estiver acontecendo, você que está ali tocando, ministrando, cantando, louvando, você percebeu isso, você imediatamente glorifica a Deus. Você já diz, olha, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, essa pessoa está sendo curada através do louvor. Deus seja louvado. Então você precisa fazer isso. Não se esqueça dessa dica, tá bom? Revisando o texto, como a gente faz sempre aqui. Vamos lá. Então, vamos meditar nesse texto aqui. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos. Foi o que a gente comentou para você. Não ficar ansioso com nenhuma coisa. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Todas as tuas preocupações têm que estar diante do Senhor. Tá? O que nós falamos aqui é para que você possa colocar tudo antecipado nas mãos do Senhor. Diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças e sacrifício. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Perceba aqui, ó, o que nós comentamos anteriormente. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Nós vamos estar blindados, protegidos, guardados, né, na hora que nós formos ministrar, né, ou não também, né, pode ser que você não esteja, mas você tem que estar 24 horas assim, com o teu coração guardado, teu pensamento sempre nutrindo teu coração, tua mente, com as coisas dos céus, com as coisas de Deus, tá bom? Então essa é a nossa reflexão. Nesta aula bônus exploramos a essência da adoração sincera através de versículos inspiradores, e é verdade, cada versículo um melhor que o outro, cada ponto um melhor que o outro. A adoração vai além dos cânticos e rituais, foi o que nós acabamos de falar. Ela é uma postura do coração, é uma entrega genuína e é uma busca constante pela conexão com o divino. Então tudo isso que nós acabamos de mencionar com você, meditar,
ela vai além de cânticos e rituais, né? Procedimentos litúrgicos dentro da igreja, né? Mas ela é uma postura do nosso coração. Quando fala coração, é do nosso sentimento mais profundo, interno, de adoração ao Senhor. Uma entrega genuína e uma busca constante pela conexão com o divino. À medida que continuamos a nossa jornada espiritual, nós possamos cultivar uma adoração que transforma nossas vidas e nos aproxima cada vez mais do amor e da presença do nosso Criador. Essa é a minha missão. Fazer com que você não só, né, possa desenvolver o seu ministério, que você toca muito bem, toca seu instrumento maravilhosamente bem, mas isso não basta, não basta. Como eu disse para você, lá no início das nossas boas-vindas, lá no vídeo anterior, né, aqui na plataforma, você pode perceber uma coisa. Nós não vamos ensinar você a escala musical, como digitar num solo numa guitarra. Não, não é isso que eu me proponho a fazer. Eu me proponho a fazer outra coisa, que é o que é a proposta da escola de adoração, que é ensinar você o que vem junto com a melodia, o que vem junto com a sua voz, o que vem junto no mundo espiritual, para que isso se desencadeie no âmbito da igreja, no bairro que você mora, na cidade que você reside, no país que você reside, né, a glória de Deus se manifeste. Então essa é a proposta da escola de adoração.